bom dia a todos. Eu sou o professor Aislan, graduado em Educação Física, como já foi apresentado. Atualmente trabalho no Hospital Universitário de Sergipe, e queria agradecer o convite para estar falando sobre esse tema, que é muito importante, e apesar de muito falado para a sociedade, ainda temos muitas incertezas, muitas incertezas. E a primeira coisa que eu queria deixar como mensagem para vocês, que estão assistindo, é que não pratiquem atividade física. Aí muita gente já deve estar se perguntando aí, não pratique atividade física. O cara profissional de educação física, ele está dizendo para não praticar atividade física. Gente, não pratique atividade física. E ao longo da apresentação, talvez eu traga elementos que vão fundamentar essa minha provocação. E aí vocês vão dizer se eu estou correto, se eu estou errado, e vão fazer perguntas aí, podem ficar à vontade, fazer perguntas no chat e a gente vai tentar responder. Tá bom? Nós preparamos uma apresentação dividida em alguns momentos. O primeiro momento dela, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, voltadas para o incentivo à prática de atividades físicas como prevenção às doenças crônicas. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da atividade física e do exercício físico, mas tocando na parte científica, sem aprofundamento na parte fisiológica em si, mas na parte científica. O que é que nós temos de evidência científica, o que é que está sendo discutido, o que é que a gente pode propor nesse momento, enquanto profissional da educação física. Tá bom? E eu tenho certeza que a Jo, minha colega também, ela vai conseguir trazer para vocês uma abordagem talvez um pouco mais prática a algumas doenças crônicas específicas, tá bom? Mas fiquem à vontade, eu estarei aqui para responder todas as perguntas ao final. Não deixem de perguntar, adoro quando fazem perguntas porque a gente esclarece, a gente leva um pouco mais de informação qualificada para a sociedade como um todo. Bom, gente, então o nosso tema é a relevância da prática da atividade física para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Um tema interessante, e eu não podia deixar de iniciar falando um pouquinho sobre o que são essas doenças crônicas não transmissíveis. Primeiro, eu preciso dizer que ela não é algo de um único fator. Com isso eu quero dizer o quê? Aislan, quer dizer que se eu fumo, eu vou adquirir uma doença crônica não transmissível. Se eu deixar de fumar, simplesmente eu não vou ter mais essa doença crônica não transmissível. E a resposta para isso é não. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são de origem multifatorial. Ou seja, não é apenas um fator que causa. Obviamente que se eu tenho um excesso de algum fator negativo, eu acabo tendendo ao desenvolvimento dessa doença crônica. Mas ela não é talvez o fator determinante na doença. Então nós temos lá os 4 principais fatores que levam a pessoa a desenvolver uma doença crônica não transmissível, ou seja, aquela que eu tenho, mas eu não passo para o outro. Seria o tabagismo, a alimentação não saudável, uma alimentação não inadequada, ou uma alimentação inadequada, o uso nocivo do álcool, e a atividade física quando feita de forma insuficiente. Então, esses são os 4 principais elementos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente consegue perceber, nós temos fatores que são sociais, que dependem de uma cultura social, dependem de uma política de saúde pública, e nós temos fatores que são individuais, ou seja, só dependem de nós mesmos para que a gente consiga atingi-los. Bom, e todos esses fatores, gente, para as doenças crônicas não transmissíveis, eles são fatores que a gente chama de modificáveis. São aqueles fatores que eu posso escolher se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Ou seja, depende muito da nossa vontade. Então, nós somos importantes, nós somos fundamentais em não desenvolver doenças crônicas não transmissíveis a nós mesmos. E eu vou além. Eu acredito que em um ambiente familiar, em se tratando de saúde da família, se eu tenho um indivíduo, por exemplo, que possui hábitos não saudáveis, eu acabo contagiando ou contaminando todas as pessoas que estão na minha família. Então é muito importante, por exemplo, agentes comunitários de saúde têm um trabalho brilhante lá na ponta, de orientação à sua população. De que forma? Nas campanhas, na orientação individual, na conversa com a família,
né? Nós temos aí o papel da estratégia de saúde da família, os enfermeiros, os técnicos, os farmacêuticos, os profissionais de educação física, todos lá na ponta, na atenção básica, todos eles com um papel fundamental, cada um, obviamente, dentro de sua área de competência, atuando, né, para combater esses fatores e realizam um papel fundamental. A partir daí, nós temos algumas doenças crônicas que são consideradas focais ou principais. São as doenças circulatórias, né? Aí a gente tem o caso da hipertensão, né? Nós temos as respiratórias crônicas, né? Tem um errozinho aí de configuração do slide, mas são as respiratórias crônicas, né? Nós temos o diabetes e nós temos o câncer. São as 4 doenças ou categorias de doenças crônicas não transmissíveis mais, né, prevalentes na sociedade e aquelas que, obviamente, as políticas públicas devem focar em um determinado período. A partir daí, lá por volta do ano de 2009, 2010, estava sendo consolidado, né, o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que tem validade, né, de 2011 até 2022, ou seja, daqui a 2 aninhos aí, a gente deve estar revendo esse plano de ações estratégicas, né, um plano que que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, mas também ele tem participação de várias organizações, né, da sociedade civil, né, organizações independentes, inclusive, né, e participações de setores da educação, né, da assistência social, ou seja, perpassando por vários aspectos, né, para a gente evitar ou erradicar, em alguns casos, as doenças crônicas não transmissíveis. E o objetivo desse plano, né, de ações estratégicas é justamente esse, é preparar o Brasil, né, é um plano nacional, para enfrentar algumas doenças e deter outras, ou seja, acabar com elas, erradicar ou acabar com o avanço delas até o ano de 2022, tá bom? A partir daí eu vou elencar algumas metas nacionais que são intimamente relacionadas com a questão da atividade física, tá bom? Nós temos várias metas, né, que foram estabelecidas nesse plano estratégico, mas as principais relacionadas à atividade física seriam a redução da taxa de mortalidade prematura, ou seja, fazer com que as pessoas vivam mais que 70 anos, né, no país. Né, porque muitas pessoas, ao completar os 70 anos ou próximo dos 70, né, tem um agravamento da sua situação de saúde por ter uma doença crônica não transmissível e acaba vindo a óbito. Então, nós temos uma taxa tentando aproximar uma taxa de 2% ao ano. Bom, a meta é reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes. Essa, para mim, talvez seja o carro-chefe. Né? Já adianto para vocês aqui que a obesidade talvez seja a doença hoje que mais mata indiretamente a nossa população. Okay? Porque ela está relacionada com vários outros problemas de saúde, né? E afeta tanto, né, a parte fisiológica, no sentido de equilíbrio hormonal, né, de performance ou desempenho, ou capacidade funcional para executar suas atividades diárias, como ela também afeta a questões psicológicas, de autoimagem, questões que hoje tem trazido muito problema. E esse mês, inclusive, é um mês oportuno para se discutir essa questão da autoimagem, né, da autopercepção, da autoestima, né, a questão da psicologia, né, voltada para a saúde, em virtude do Setembro Amarelo. Tá? Bom, deter o crescimento da obesidade em adultos, veja que a gente quer reduzir a prevalência da obesidade em crianças e adolescentes, ou seja, reduzir, mas para o adulto a gente quer deter esse crescimento, ou seja, tem que parar, desacelerar, a população está ficando obesa, né? E aí isso é um grande problema. Começa na infância, né, e termina na fase adulta. Lembrando que, além daqueles profissionais que eu já falei ali nas estratégias de saúde da família, nós temos profissionais de educação física dentro das escolas, né? E nós temos programas como o Programa Saúde na Escola, que é muito importante e que deve fazer essa parceria com as escolas, principalmente as públicas, mas não esquecendo também das escolas privadas, para ter um trabalho voltado para essa obesidade já na infância, beleza? Vamos seguir. Reduzir as prevalências do consumo nocivo de álcool. Veja que a gente fala consumo nocivo. Aislan, é parar de beber álcool. Não, gente,
tem gente que gosta de consumir álcool, gosta de consumir um vinho, uma cerveja. Pode, não tem problema. Né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Não tem pesquisa indicando que uma baixa dosagem de álcool ela vai causar um efeito, né, a longo prazo deletério à saúde. Né? Então, recomenda-se que a pessoa, se tiver a intenção de não consumir, que não vá consumir esse álcool. Mas se ela quer consumir, que ela consuma de forma moderada, que isso não vai afetar a sua saúde dela. Que não pode estar em excesso, né? Tudo em excesso a gente sabe que acaba atrapalhando, fazendo mal de alguma forma. Bom, aumentar a prevalência de atividade física no lazer, isso é bastante importante, isso vai não só do incentivo no sentido de, olha, tem que praticar atividade física, use a praia, use os parques, use as praças, né, use as calçadas, né, se a gente não tem essas estruturas, né, dentro da nossa sociedade. Então, é necessário que nós passemos a cobrar, né, nos nossos gestores cada vez mais a disponibilização de espaços seguros, né, e em condições sanitárias adequadas para que a gente pratique atividade física. Bom, reduzir a prevalência de tabagismo em adulto também através de campanhas, muito importante essa meta, e tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. Tá? Então, tratar o câncer em sua fase inicial é muito importante, né, para a nossa sociedade. A partir daí eu trago alguns resultados, eu não sei se a imagem ficou legal para vocês aí, mas nós temos aí algumas das metas, né, e seus resultados nas avaliações que foram feitas em 2010, 2013, 2016 e 2017. Né? E já adianto para vocês que agora, em 2019, foi feita uma nova pesquisa, né, em cima dessas metas, e o resultado, acredito eu, que deveria ter saído agora em 2020, mas em virtude de toda essa situação que nós estamos vivendo, ele deve ser publicado provavelmente no próximo ano, em 2021, essa parcial. Mas vejam que coisa interessante, nós já atingimos algumas metas. Como, por exemplo, as metas que estão em verde aí. Redução da mortalidade prematura, a gente já conseguiu. Redução da prevalência de tabagismo, a gente já conseguiu. Né? Lá de 2010 para 2013, e aumentou em 2013, mas houve uma redução em 2017 para 10%. Né? Aumento da mamografia em mulheres, ou seja, do exame para a questão do diagnóstico. Então, aumentou de 73,4%, na verdade, para 78,5 em 2017, então um dado muito bom também. Aumento da prevalência da prática de atividade física no tempo livre em 10%, né, pelas pesquisas, apesar de eu acreditar que não aumentou tanto, né, mas nós temos aí de 30% para 37% em 2017. Agora, passem, apenas 37% da população, né, realizando algum tipo de atividade física. E eu vou gerar um fator de confusão mais para frente para vocês. Aumento do consumo recomendado de frutas e hortaliças, né, também foi um avanço. Porém, nós temos aqui metas estáveis, que são o aumento do exame, né, o Papa Nicolau, e nós temos a redução do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, que eu acredito que possa ter sido revertido agora no momento de pandemia. Né? Não houve a questão da contenção do crescimento da obesidade em adultos. Né? Essa foi uma das metas que não foram atingidas. Mas vamos seguir. E aí tem as ações do eixo, né? Ações do eixo de vigilância, informação, avaliação e monitoramento. Gente, a primeira ação, né, de qualquer atividade, a gente, principalmente aqueles que atuam na educação e saúde aqui, eu acredito que em todos, né, o planejamento é fundamental para tudo na nossa vida. Então a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica, precisa saber como está, né, aquela situação para traçar, né, qual a estratégia de abordagem. E aí foi feita uma pesquisa nacional da saúde em 2013, né, em parceria com o IBGE, pesquisa essa que foi repetida em 2019, né, como eu falei anteriormente. E aí qual era a principal intenção dessa pesquisa nacional de saúde? Era ver os temas como acesso aos serviços, como a população tem acesso a esses serviços, quanto à utilização, à morbidade, fatores de risco e proteção de doenças crônicas, aí dentre outros. E aí o que é que a educação física contribui nesse cenário aí? Na atenção primária, em especial. Era ajudando a realizar as medições, né, antropométricas, ou seja, fazer uma avaliação, né, da condição daquele indivíduo, né, e também com o monitoramento dessa pressão arterial. Então, era uma das formas que o profissional da educação física tinha como se inserir nessa meta da pesquisa nacional de saúde, tá? Junto dos agentes comunitários de saúde, obviamente, da equipe de estratégia de saúde da família.
A partir daí, entra o eixo, as ações do eixo de promoção da saúde, né? Vocês devem estar visualizando esse slide aí, bacaninha. Aqui eu tenho uma academia ao ar livre, né? Que foi um programa que foi realizado. Nós temos um polo da Academia da Saúde, que aqui em Aracaju nós chamamos de Academia da Cidade, que é essa imagenzinha que está aqui embaixo para vocês. Bom, e aí estamos lá. Em relação à atividade física, dentro do eixo Ações de Promoção de Saúde, o que é que nós tínhamos, gente? O programa Academia da Saúde, que é um programa aqui chamado Academia da Cidade. Né? Ele já vem há muitos anos, e eu acredito que em breve voltará a ser um programa referência nacional. Na verdade, o programa aqui em Aracaju surgiu como piloto e expandiu nacionalmente. Então, acho bem interessante. E o que é que constitui esse programa Academia da Saúde? Em construção de espaços saudáveis, né, para ações de promoção da saúde, que estimulem a atividade física e práticas corporais, lazer e o modo de vida saudável, em articulação com a atenção básica em saúde. Então, é um programa, gente, vinculado à atenção primária. É algo que trabalha a promoção inicialmente. O principal fato é esse, é você ir lá para cuidar da sua saúde, tá? Ou seja, diminuir e usar a inatividade física e melhorar os seus hábitos saudáveis, quebrando um daqueles fatores modificáveis, tá bom? Mas esse projeto ele acabou sendo expandido, né? E hoje quem conhece os projetos Academia da Saúde e Academia da Cidade, né? Nós temos um público que já possui uma doença crônica, né? Não transmissível. E lá a gente consegue melhorar a condição de vida desse indivíduo através da interação social, através da educação nutricional, com a participação das nutricionistas, abordagem psicológica. A gente tem a questão dos profissionais da educação física ali avaliando sempre antropometricamente aquele indivíduo, né, e funcionalmente também aquele indivíduo, e obviamente promovendo qualidade de vida para esses indivíduos aí que estão sendo atendidos dentro do programa. Bom, durante esse período da pandemia eu queria parabenizar aqui publicamente o pessoal da Academia da Cidade, aqui de Aracaju, que eles disponibilizaram, né, via link da Secretaria de Saúde, né, aulas online, né, em que a população acabou tendo acesso, né, a fazer essas atividades que geralmente eram realizadas nas praças públicas. Elas passaram a realizar essas atividades em suas residências sob a supervisão ou pelo menos a orientação de um profissional da educação física, que é o profissional mais qualificado para esse tipo de abordagem. A partir daí nós temos uma outra ação desse eixo de promoção da saúde, que é a atividade física, o programa Saúde na Escola, que eu já tinha falado. Lá na escola a gente consegue, sim, primeiro abordar a parte educativa, enquanto profissionais de educação, onde a gente tem os objetos de conhecimento, né, e as habilidades e competências a serem desenvolvidas na vertente de autoconhecimento, da consciência corporal, da cultura corporal de movimento, né, da assimilação de como aqueles objetos de conhecimento, como jogo, esporte, dança, luta, ele pode estar sendo aplicado na sua rotina diária, e isso ficou muito evidenciado nesse momento da pandemia, né, com a intervenção através das aulas remotas, né, em que a gente começou a propor dentro da educação, né, física, né, a possibilidade de esse aluno se movimentar dentro do ambiente e a família se movimentar junto dentro daquele ambiente. Então, tentando mudar um pouco do estilo de vida. E aí nós temos a realização, por exemplo, da avaliação nutricional junto com os nutricionistas, da avaliação antropométrica, da detecção precoce da hipertensão arterial, né, promoção de atividades físicas e atividades corporais dentro desse ambiente, né, escola, integrando saúde e educação. E aí a gente coloca até assistência social também nesse caminho, que é importante. Vejam que tudo que eu estou falando, eu não estou dizendo que apenas uma área resolve, apenas um fator é modificado. Eu estou sempre abordando de forma multidisciplinar, ou seja, vários profissionais, né, trabalhando em prol da saúde daquele indivíduo. Isso é muito importante que a gente coloque isso, né, como que é um dos princípios, né, do próprio Sistema Único de Saúde, né, esse atendimento integral ao indivíduo. Tá?
Uma outra ação são os programas, o programa de aceleração do crescimento, que são as praças, como nós temos aí essa imagem é da praça, né, da juventude, que fica ali no Conjunto Augusto Franco. Para quem mora aqui em Aracaju vai saber, fica próximo ao aeroporto e em frente à unidade de referência lá, para a Covid, inclusive, nesse período de pandemia. Bom, gente, esses espaços são maravilhosos, mas a gente precisa ter uma estrutura que dê suporte. Vejam aí o que é que está previsto nesse eixo, né? Que a gente vai ter equipamentos que integrem a atividade física e serviços culturais, né? Práticas esportivas de lazer, serviços socioassistenciais, prevenção de violência e inclusão digital, todas dentro do mesmo espaço. Então, é preciso que a população se conscientize quanto à preservação desses espaços para a melhor utilização deles e trazer o benefício para a própria sociedade. Então, isso é importante. E é importante também que os nossos gestores consigam, né, manter cada eixo desse, saúde, segurança, assistência social, né, educação, todas dentro desse cenário, em uma política articulada. Temos ainda no eixo da atividade física a reformulação de espaços urbanos saudáveis, como o Programa Nacional de Calçadas Saudáveis, né, e a reativação de ciclovias, parques, praças e pistas de caminhada. Isso também é importantíssimo. É de fundamental importância que nós tenhamos estrutura para realização das nossas atividades físicas. Bom, além disso, as campanhas de comunicação, né? É importante que a gente crie campanhas que incentivam a prática de atividade física e de hábitos saudáveis. Na verdade, a mudança de estilo de vida, né? E isso ficou bastante evidenciado, principalmente nas Copas do Mundo de futebol e nas Olimpíadas, que são eventos extremamente midiáticos, né? Mas a gente não deve deixar de sempre estar tocando nessa mesma tecla. No eixo da alimentação saudável também tem, gente, a ação articulada da nutrição com a educação física. Um dos nossos maiores parceiros dentro da área de saúde, da educação física, é a alimentação. Eu costumo citar um exemplo bastante interessante, que é o seguinte: não adianta eu ter a melhor alimentação possível, né, a melhor alimentação mais rica, bem mais nutrida, né, se eu não tenho o corpo preparado e entendendo como metabolizar aquela alimentação. E não adianta eu ter o melhor treinamento, ou o melhor nível de atividade física ou de exercícios físicos, mas eu não tenha um aporte nutricional para alimentar aquilo. É um exemplozinho, gente, do carrinho e do carrinho do avião, que eu sempre cito nas minhas aulas, né? Eu tenho um carro a álcool, né? Ele é movido a álcool, o motor dele foi feito para mover a álcool. A gente construiu ele, moldou ele para funcionar com álcool. E eu oferecer o melhor combustível que eu tenho, que é o querosene colocado no avião, que tem a maior octanagem, a melhor eficiência, o carro a álcool ele não vai funcionar como deveria funcionar. Da mesma forma que se eu pegar o álcool, que é entre aspas, um combustível mais barato, mais pobre, e jogar dentro de um avião que tem um motor próprio, né, para funcionamento, né, com a octanagem com grau de pureza muito grande, a eficiência mecânica do avião não vai render. Então a gente precisa aliar isso aí. E esse plano, ele vai trabalhar na redução da obesidade, né, tanto na infância quanto na adolescência, quanto essa detenção do crescimento da obesidade em adultos, tá bom? Bom, quanto ao tabagismo e álcool, gente, a gente tem que fazer campanhas, né, de prevenção e cessação do tabagismo, né, e no programa Saúde na Escola é uma vertente bastante interessante que precisa ser abordado, né, que é a questão das ações educativas voltadas justamente para a prevenção, né, do consumo abusivo de álcool, né, e de cigarro, por exemplo. No eixo de promoção da saúde ainda nós temos a questão do envelhecimento ativo, né? O Ministério da Saúde, inclusive, tem feito ações e tem convidado os profissionais de educação física, psicólogos, nutricionistas, para falar um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento ativo. Então, o envelhecimento ativo faz parte de ações específicas para... Agora que eu estou em um ritmo de atividade, eu sou um adulto jovem, né, estou em atividade, eu acordo, tenho uma rotina de sair para o meu trabalho, tenho uma vida ativa, passo o dia todo em pé, caminhando para um lado para o outro dentro da minha loja, do meu serviço e tal. Quando eu me aposento, por exemplo, ali eu não tenho mais aquela rotina. E aí vem depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, né, e aí vem a obesidade, porque o seu metabolismo ele reduziu,
mas sua rotina alimentar permaneceu. Então, isso tudo precisa ser planejado, tá? Então, uma das coisas que tem sido feita é justamente a participação desse público idoso, né, ou que está chegando na obesidade dentro dos programas Academia da Cidade ou Academia da Saúde. Bom, e aí tem a questão do cuidado integral, que é a saúde toda hora. Então, a gente tem a questão da atenção domiciliar. É muito importante que essa estratégia de saúde da família funcione. E aí a gente tem hoje também o NASF, né? Que eu também já trabalhei no NASF em Itabaiana, inclusive durante um ano, e alguma coisa. É uma abordagem muito importante, onde a gente consegue ir para atender no domicílio. Né? Tem muitas pessoas que elas não têm condição de se deslocar até um serviço de saúde, então o serviço de saúde ele precisa chegar até essas pessoas também, que são pessoas da nossa sociedade, né? São brasileiros, são seres humanos, precisam de atenção, tá bom? E isso vai garantir, obviamente, a continuidade dos cuidados que estão sendo feitos, né, antes dessa condição domiciliar, tá bom? Então vamos lá. O que a ciência nos diz sobre a importância da atividade física e do exercício físico? Primeiro, veja que eu coloquei propositalmente. Atividade física e exercício físico são coisas distintas, gente. A atividade física, conceitualmente, é qualquer movimento corporal que demande um gasto energético maior que o nível de repouso. Ou seja, o que é o repouso? É eu estar sentadinho como eu estou aqui conversando com vocês. É eu estar deitado na minha cama. Isso é o nível de repouso. É um consumo inferior a 1,5 metros. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Né? E quando eu me levanto, sento, quando eu ando até a porta, volto, quando eu subo uma escada, desço, isso é uma atividade física. Quando eu estou varrendo minha casa, estou lavando meus pratos, estou, de repente, em pé, conversando com alguém, caminhando, um ao lado do outro, isso é uma atividade física. O que é que faz essa atividade física se tornar um exercício? Quando eu consigo planejar essa atividade física dentro de alguns critérios, como intensidade, volume, né, que seria a quantidade, seria a forma, quanto eu gastei de energia naquela atividade. Quando eu começo a planejar isso dentro de uma rotina, eu passo a ter o exercício físico propriamente dito. Quando eu tenho uma finalidade, né, eu levanto e sento da cadeira. Levantei e sentei, é uma atividade física? É uma atividade física. Não é uma atividade física. Movimentei, é um movimento, gasta energia. Porém, levantar e sentar de uma cadeira nada mais é, gente, do que um agachamento. Na prática, a gente simula isso enquanto exercício na academia. A gente faz o agachamento para que você consiga ter mais força para sentar e levantar da cadeira com menor gasto de energia. Né? Então, isso é um exercício, ou seja, você tem uma finalidade específica. Aslan, por que é que eu fortaleço, por exemplo, a musculatura da minha coxa? Por que é que eu fortaleço a musculatura do meu abdômen? Eu passo o dia todo em pé, né, no meu trabalho. Se eu tiver uma parede abdominal fortalecida, meus músculos dorsais, ou seja, a parede posterior fortalecida, eu vou conseguir resistir mais tempo àquela posição, sem estar sentindo dores, sem estar me cansando. Então, isso ali eu estou fazendo um exercício, ou seja, tem uma finalidade específica. É diferente de eu estar contraindo voluntariamente ou involuntariamente para ficar em pé, tá bom? Então vamos seguir. Gente, um conceito bem importante é o tempo sentado ou comportamento sedentário. Esse é o tema mais vinculado à atividade física que nós temos hoje, né? A obesidade, em especial, e as doenças crônicas não transmissíveis, as demais doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma relação direta com o tempo que nós passamos sentado ou o tempo que nós passamos utilizando tecnologias. Celular, computador, notebook, tablet, em uma mesma posição, tá bom? Isso representa um consumo inferior a 1,5 metros, que é unidades metabólicas. Consumo de oxigênio por minuto, por quilo por minuto. E aí vejam esse artigo que interessante, né? É um artigo da diabetologia. Ele vai falar sobre o tempo sedentário em adultos, né? O comportamento sedentário em adultos associado com diabetes, doença cardiovascular e a morte. É uma revisão sistemática. Ele traz como resultado dele que há uma associação positiva, né, entre o comportamento sedentário e o risco para essas condições que a gente está colocando aí em azul. Veja que absurdo, né?
quanto mais tempo eu passo sentado ao longo do meu dia, quanto mais tempo essas pessoas passavam sentadas, mais aumentava o risco para diabetes. Em 112% o risco de diabetes. Gente, é quase uma certeza, né? Ou é mais que uma certeza que se você passar mais tempo sentado, você tem uma maior propensão a ter diabetes. Veja o risco de doença cardiovascular, gente, né? Infarto, insuficiência cardíaca, né? Hipertensão arterial, 147% é o aumento, a chance de aumento em 147%, né, para a aquisição dessas doenças. 90% para o risco de mortalidade cardiovascular e 49% para o risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, se você achou pouco, né, que você poderia morrer por uma doença crônica não transmissível ou por esses fatores aí, diabetes ou doença cardiovascular, você pode morrer por qualquer outro fator, né, causador de doença. Veja que absurdo, aumenta em quase 50% de chance, tá? Então vamos lá, quero pagar para ver, vou ficar sentado mais tempo ainda, né? Mas, enfim. Seguindo aqui, em outro estudo, né, aqui da Obese, né, ele traz o seguinte, ele traz uma associação entre esse tempo sentado e a saúde e os marcadores para a saúde cardiometabólica, né? E veja que interessante, veja que risco. Quanto mais tempo eu passo sentado, maior a minha glicose em jejum, né? Maior a minha glicemia de jejum. Maior também a minha insulina de jejum. Repare que absurdo, que desbalanço a gente tem, né, no nosso organismo. Aumento dos triglicerídeos. Redução do nosso HDL, nossa gordura boa. Aumento da circunferência de cintura. Aí você já diz, opa, peraí, deixa eu encolher minha barriga aqui, porque realmente eu passo um tempinho sentado. Né, Ilka? A Ilka tá aqui do meu lado, né? Tá sentada, ela já se ajeitou aqui rapidinho. Tipo, ó, tempo sentado, aumenta a circunferência da cintura. A pessoa já, né, já encolhe aqui direitinho. Então, gente, é bem complicado. Estou fazendo isso para realmente sensibilizar vocês. E a partir daí, surgem as recomendações globais para a atividade física voltada para a saúde. E aí esse guia da Organização Mundial da Saúde, ele traz algumas coisas como o efeito dose-resposta. Assim como um medicamento, né, hoje tem até a cultura de o exercício é remédio. Então, essa atividade física ou esse exercício, quando feito de forma planejada, com uma frequência adequada, com uma duração adequada, com a intensidade adequada e um tipo adequado para o indivíduo, ele vai trazer muitos benefícios, né? Principalmente preventivos, mas também de reabilitação, ou seja, recuperativos, de recuperação, né? Não sei se a palavra seria recuperativos, mas assim, de recuperação da nossa saúde. Tá? E aí ele vai trazer também o que é mais relevante desse artigo aí para a gente. Qual a quantidade total de atividade física necessária para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Então, ó, quem tiver curiosidade, vai lá, busca essas recomendações e lá vai ter a indicação, né? Quem quiser algo melhor do que isso aí, procure um profissional da educação física que ele vai saber lhe orientar e acompanhar você nesse trabalho, tá bom? Outra coisa fundamental dessas recomendações é que eles também fragmentaram por faixa etária. Então, ele fala qual é o mínimo de atividades físicas recomendadas para indivíduos na fase da infância e adolescência, qual o mínimo de atividade física também para a fase adulta, né, dos 18 até os 64 anos a 65 anos, se não me engano, né, e acima dessa faixa etária, para a população idosa, aí representada por esses dois atletas aí, né, que eu acredito que a saúde ela não tem idade, né? A gente pode praticar atividade física e atividades esportivas ao longo de toda a nossa vida, né? Bom, e qual é a regra famosa, gente? Poxa, você falou pra caramba e aí não deu a recomendação. Olha, a regra famosa, eu odeio essa regra. A regra famosa é praticar 150 minutos de atividades físicas por semana. Era um memezinho aí de um rapaz meio que balançando a cabeça, né? Como eu estou falando agora aqui. Porque, gente, vejam bem, eu vou mostrar para vocês que a atividade física não é tão boa assim. Já. Estou deixando aqui, né? Instigando vocês, mas praticar 150 minutos de atividades físicas por semana é o mínimo que você pode praticar, né? Para prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Aislan, é garantido? Não, não é garantido.
Se você praticar 150 minutos de atividades físicas por semana, você não garante que você vai evitar ou prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Ah, meu Deus do céu, para que é que eu estou assistindo esse negócio? Eu já estava pensando em iniciar minha caminhada, já não vou mais iniciar. Gente, pode prevenir e pode também trazer alguns prejuízos. Né? Se você não fizer essa atividade física da forma correta, de forma orientada, né, você pode causar uma lesão. E é muito preocupante para mim quando você fala, não, vá para a rua e caminhe durante 30 minutos contínuos, todos os dias, que você vai ficar uma pessoa saudável, vai melhorar a sua saúde. Gente, se eu não tiver com uma roupa adequada, isso pode trazer consequências negativas para mim. Se eu não tiver com um calçado adequado, eu posso agravar alguns problemas. Né? De repente, 30 minutos seja muito para começar. Né? De repente, eu posso começar com menos e ir progredindo até chegar aos 30 minutos. De repente, 30 minutos na intensidade que eu estou caminhando, que nem minha vovó caminha no shopping, realmente não vai fazer efeito nenhum para você. Então, eu tenho muito cuidado com essa prescrição genérica. Né? Eu tenho muito cuidado em fazer essa prescrição e eu gostaria que vocês aplicassem isso também, se concordarem comigo. Se não concordarem também, podem continuar caminhando seus 150 minutos por semana, com minha vovó caminha dentro do shopping. Seguindo, atenção, aviso urgente. Aqui tem um memezinho também desse rapazinho aí, que é a questão dos riscos, né, gente? Ah, eu agora vou para a academia no meu condomínio porque eu tenho que praticar atividade física, mas eu não sei nem manusear o equipamento. Chego lá, coloco de qualquer jeito e acabo me lesionando. Né? Ah, não falo da esteira, no exemplo aí citado, mas eu tenho outros equipamentos que podem estar causando esse tipo de lesão quando não orientado. Trago uma proposta para vocês, que é algo que a gente tem discutido bastante recentemente, é a questão da otimização do nosso tempo. Né? Esse artigo foi uma provocação aqui desse cara, né, que é muito famoso, né, na área da educação física, que é o Dr. Paulo Gentil, né, lá da Universidade de Brasília. Inclusive, gostaria de agradecer a presença, né, da Lidiane, que ela é profissional da educação física lá do Hospital Universitário de Brasília, desenvolve um trabalho bacana lá, né, faz parte da nossa rede. Dos hospitais, da rede EBSER, e ela conhece o trabalho do Paulo lá, né, do Paulo Gentil, e ele falando sobre o HIIT, né, treinamento intervalado de alta intensidade durante esse período de isolamento social, né, trazendo alguns benefícios. Eu convido vocês a ler, foi um artigo publicado agora em junho, né, de 2020, um artigo recente, né, que ele vai falar quais são as barreiras, né, que é para praticar essa atividade física nesse momento de isolamento social, esse exercício físico, e ele dá essas alternativas, né, da modalidade de treinamento intervalado de alta intensidade, que eu acredito, né, que não precisaria nem ser de alta intensidade. Alguns estudos já mostram que o treinamento intervalado de intensidade moderada, de leve a moderada, ele já é suficiente. Né? Então, fica a dica para vocês. Um outro trabalho que eu trago para vocês aqui também de 2020, né, recente aí, é a questão da dose-resposta entre atividade física e mortalidade, né, em adultos. E aí eles fazem uma meta-análise, né, e trazem que grandes volumes ou grandes intensidades de atividade física, elas não significam menor risco de mortalidade. É aquilo que eu falei, gente, no início. Cuidado com os excessos. Né? A atividade física, ela tem seus benefícios? Tem. Mas quando eu saio dizendo faça atividade física indiscriminadamente, as pessoas começam eu vou caminhar, eu quero começar a caminhar. Eu começo a correr 5 quilômetros de uma vez só. Eu tenho que fazer corrida de 10 quilômetros, porque diz que é o que é melhor. Fast track, não sei o que, tal. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Eu pego uma metodologia de treinamento, transformo em uma atividade física e faço de qualquer forma. Eu tenho um alto volume dessa atividade, ou eu tenho uma alta intensidade, não está trazendo benefício para você. Não sou eu, Aislan, quem está te dizendo. São os pesquisadores, são os estudos científicos através de uma meta-análise, que é um tipo de publicação de alto impacto, de alta relevância. Tem uma grande, muito significante para a sociedade. Tá bom? E aí, eles trazem uma máxima que me preocupa de certo modo, mas é verdade. Qualquer atividade física é melhor que nenhuma. Gente, se eu passo o dia todo sentado e tenho a possibilidade de caminhar, né, dentro de um corredor, de subir algumas escadas, né, de evitar o elevador, de deixar o meu carro um pouco mais distante, de ir ao meu trabalho de bicicleta, por exemplo, é interessante. Sim, é benéfico, vai trazer benefício para você. É melhor do que você ficar
transitando apenas de carro, ou usando o elevador o tempo inteiro, ou passando o dia todo sentado, claro que vai trazer benefício para você, mesmo correndo o risco de alguma outra lesão, né, que você possa vir a ter de uma prática incorreta. Então, cuidado. Escolham a atividade, busquem a orientação e tentem fazer da melhor forma que vocês conseguirem. Gente, está finalizando, tá? Queria apresentar para vocês a pirâmide de atividade física. Ela está disponível para vocês na internet. Eu acredito que esse encontro nosso vai ficar gravado. Vai ficar gravado, Ilka? Vai ficar gravado, né? Se vocês precisarem desse material, eu posso disponibilizar para vocês também via o pessoal aqui da Telesaúde, né? E a pirâmide da atividade física vai ajudar você a planejar suas atividades físicas, né, de forma correta. Ou seja, o que é que eu preciso fazer diariamente? Aí tem lá, passear com o cachorro, carregar mantimentos, caminhar até o trabalho. O que é que eu faço de 3 a 5 vezes por semana? Então, eu vou construindo uma tabelinha de horários, né, e vou vendo, será que eu caminhei 3 vezes por semana? Será que eu fiz natação? E olha, essas atividades, elas são substitutivas, na verdade, né? Se eu caminhei e no outro dia eu nadei, eu não preciso caminhar e nadar no mesmo dia. Então, elas se complementam de certo modo, né? E aí eu tenho ali 2 vezes por semana, realizar uma atividade, uma aula de dança, uma musculação, um alongamento e tal, e reduzir os períodos, né, realmente sentados ou expostos aí na atividade física, né? Esse é o princípio da pirâmide da atividade física. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou entrar no foco da obesidade. A obesidade, gente, a forma de aferir, se detectar, diagnosticar essa pessoa obesa, inicialmente é o IMC, Índice de Massa Corporal. Essa formulazinha que vocês estão vendo aí. Pega o peso em quilogramas e divide, na verdade, pela altura em metros ao quadrado. Ou seja, a altura vezes ela mesma. Tá? Então, o peso sobre essa altura vai dar o IMC. Agora, o que eu chamo a atenção para vocês é que o IMC talvez ela não seja o mais adequado, ele é um parâmetro geral, né? E aí a gente tem um indivíduo que tem o mesmo IMC de outro indivíduo. Perceba qual é a diferença aqui? A quantidade de gordura acumulada que tem nesse carinha e que não tem nesse, né? Então o percentual de gordura é uma variável auxiliar, tá bom? Aqui são a tabela de classificação, né, do IMC, né? Os dados eu não vou me detalhar para vocês, mas a gente classifica em sobrepeso, desnutrido, né, desnutrição severa, desnutrição moderada ou desnutrição leve, o nível normal, que está entre 18,5 e 24,9, quem for fazer aí a formulazinha, tem que dar entre esse valor aqui, tá? 18,5 e 24,9. Se passou aqui do 25 em diante, você já está com sobrepeso. E eu digo, não se preocupem, o sobrepeso vai ser muito prevalente na nossa população. Agora, se você já chegou aqui, gente, nos 30, aí agora você começa a se preocupar. Olha, o Marcos aqui, ele colocou a mão na cabeça agora, porque ele viu que não tinha uma balança perto dele, não foi, Marcos? Mas não se preocupe não, Marcos, você não está obeso não. Estou olhando aqui, está tudo certinho com você por enquanto. E aí, gente, quais são os 4 índices aí que a gente pode estar avaliando a obesidade? O IMC, percentual de gordura, circunferência de cintura e a circunferência de pescoço, muito utilizada aí pela nutrição, tá bom? Deixa eu ver que eu acho que eu passei 2 slides aqui. Não se preocupe, estamos aqui enquanto profissionais de educação física para lhe ajudar, tá aí a gente profissional ali ajudando você em todas as situações que você precisar passar. Bom, isso aqui a gente já falou, acredito que ficou entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato para a gente esclarecer. E gostaria de finalizar, né, a minha participação, jogar a bola aí para a Jo Santana, né, vou devolver para a Ilka melhor, e ela vai passar a bola para a Jo. Quem tiver alguma dificuldade, dúvida, eu tenho esses 2 números aí de contato no WhatsApp, posso estar disponível para vocês. Né? Islan, eu queria que você falasse com a gente aqui, eu tenho um grupo e tal, a gente vai falar, eu queria orientação de como trabalhar, né? A gente vai fazer isso para vocês, a gente faz sem problema nenhum. Eu acho que é um dos nossos grandes papéis, né, éticos, né, enquanto profissional de saúde, enquanto profissional da educação física, estar justamente tentando entrar nesses espaços, tanto de prevenção como de promoção, prevenção de doenças e promoção da saúde, quanto também da reabilitação. Quando você já tem algum problema de saúde, a gente está aí inserido tanto na atenção básica quanto na atenção secundária, eu particularmente dentro do hospital universitário, inclusive lá no cenário da cirurgia bariátrica, a gente já passou também pela reabilitação cardíaca, reabilitação pulmonar, né? A gente tem o atendimento e tem a atenção terciária, né? Nossa abordagem dentro do hospital, né? Com os pacientes que estão internados,
né, fazendo avaliação e prescrição também de exercícios para esses pacientes, principalmente para o momento pós-alta hospitalar, tá bom? Deixo o meu e-mail também de contato, né, foi pedido aí pela organização, podem entrar em contato por ele, eu sempre respondo dentro do possível, né, e tem o meu Instagram, se vocês puderem aí seguir, né, o Instagram, @islanjorge, vocês podem também curtir, lá tem vários vídeos, eu trago para vocês falando sobre o exercício em relação à Covid-19, né, tem sobre obesidade, sobre o programa de cirurgia bariátrica, e a gente está sempre buscando trazer novas temáticas, né, relacionadas ao nosso trabalho. Tá bom, gente? Eu agradeço, me despeço, vou ficar aqui de stand-by, já falei muito, né? E vou continuar. E volto nas perguntas e respostas, sim, com certeza. Não vou sair daqui, não. Eu só vou fechar minha câmera para dar liberdade aí para a Ilka e para a Maria Josélia, a Gil Santana, tá bom?